pessoal, sejam bem-vindos ao canal Educa Conexão e nesse segundo vídeo vamos falar sobre o que fazer no dia da sua aula didática. Se você não assistiu o primeiro vídeo, é uma sequência de 3 vídeos que eu falo sobre aula didática, então corre lá no canal, assiste o primeiro vídeo para você entender certinho o que eu tô falando nesse segundo vídeo, ok? Bom, no dia da aula didática, você já preparou a sua aula, já tá tudo certinho, plano de aula. Pessoal, parece bobeira, mas eu vou falar algumas coisinhas aqui para vocês, que geralmente quando nós falamos de didática são coisas que passam mais batidas, mas é importante. Seja você homem, seja você mulher, cuidado com a roupa que você vai escolher para o dia que você vai ministrar a tua aula didática. Não queira ficar inventando moda e super mega arrumado ou então desleixado. É preciso ir como você sempre se veste, tudo, né? Lembrando que você não está indo para uma festa, mas você também não vai com uma roupa nível praia, né? Bom senso, cores neutras, nada de coisa muito vibrante, né? É claro assim que dependendo da área que você atue, isso até é permitido. Mas assim, independente de qualquer coisa, você tem que ser você. Se você gosta de usar essas coisas, cores vibrantes, vai à vontade, porque aí você vai bancar aquilo que você está mostrando, tá? Mas o meu conselho é porque muitas vezes a pessoa ela quer se arrumar tanto e isso acaba atrapalhando a performance da aula. Então, mulheres principalmente, eu sempre recomendo cabelo preso, porque a gente tem mania, eu, por exemplo, quando eu tô dando aula com cabelo solto, eu tenho mania de ficar mexendo no cabelo. E isso, para quem tá vendo, não é muito agradável, não passa muito profissionalismo. Adereços, brinco, pulseira, gente, nada muito barulhento. Sapato também, nós mulheres adoramos um salto, eu adoro, mas nesses dias é melhor evitar. Prefira roupas, calçados, enfim, o vestuário completo, algo mais confortável, tanto para homens quanto para mulheres. Confiram também se no edital, porque tem algumas instituições, principalmente institutos tecnológicos, que pedem que o candidato use jaleco. Eu já tive uma amiga minha que ela foi desclassificada porque ela não seguiu esse edital, ela esqueceu desse detalhe. Parece uma bobeira, mas se é uma regra do edital e uma regra do instituto que você está pleiteando a vaga, você tem que se adequar ao ambiente de trabalho, ok? Então, no dia da prova, uma coisinha que eu esqueci de falar no outro vídeo foi o seguinte: não tenta inventar moda na sua aula, tá? Hoje em dia nós fazemos muitas coisas assim com metodologias ativas. Eu sou super adepta de metodologias ativas. Entretanto, para uma aula didática, de um teste, de um concurso, a gente corre muito risco de usar metodologias ativas. Se você for, por exemplo, precisar de algum game, de recursos, de internet o tempo todo, vai que na instituição que você trabalha o acesso ele é limitado ou tem alguma falha da conexão no momento da sua aula. Então, você tem que ter um plano B. Então, por isso que o PowerPoint, quadro de giz, o giz, enfim, pessoal, tá? Vamos mais pro lado da neutralidade, mais o tradicional, mesmo porque o bom professor, mesmo com esses recursos mais tradicionais, ele pode dar uma aula fantástica. Porque muitas vezes nós nos perdemos no meio de tantas metodologias e de tantos recursos tecnológicos, tá? Então eu sempre recomendo, ouse, seja criativo, mas também não queira inventar muita moda, tá? É sempre o meu conselho.
No dia da prova, chega um pouquinho antes, uns 10 minutos antes, confira o seu material, leve passador de slide para ficar evitando ficar passando na frente de PowerPoint. Confira o seu material, vê se está tudo certinho, se a aula está rodando, se você vai apresentar algum vídeo, veja se está. Às vezes você vai precisar levar a caixinha de som porque no local não tem, ou o áudio não é muito adequado. Então são coisas que você tem que precaver, porque se fosse uma aula e você tivesse esse recurso para utilizar, se você não leva e os alunos vão ficar sem, então é interessante, tá? Chegue na sala, cumprimente a banca cordialmente, tá? Pergunte para a banca se já pode apresentar o plano de aula, porque o plano de aula ele tem que ser entregue antes da aula, ou se só no momento que for autorizado, então pergunte isso. Leve um documento de identificação, existem editais que pedem que o candidato leve, às vezes a gente esquece, né? Hoje em dia é difícil, né? Esquecer, mas pode ser que esqueça. Espere a banca dar o ok para você começar a aula. E lembrando, se tua aula deve ter um tempo mínimo de 40 a 50 minutos, 35, 38 minutos, não vai cravar nos 40 minutos ou dar uma aula com menos tempo e nem ultrapassar esse tempo, tá? Isso revela a sua capacidade de síntese. Durante a aula, fale com a banca, olhe nos olhos da banca, olhe no fundo da sala, imagine que ali tem alunos, faça perguntas no seu plano. Na hora que você está planejando tua aula, seus slides, é interessante colocar perguntas ou mesmo fazê-las oralmente e esperar uns minutinhos, imaginar que alguém respondeu e reforçar, então, você tá certo, fulano, ou então, isso mesmo, pessoal, vocês responderam tal coisa. Você pode até usar o quadro de giz, é legal sempre usar mais de um recurso, tá, além do PowerPoint. Só que não espere fazer a pergunta e a banca responder, tá, gente? Não trate a banca como aluno, a banca está ali avaliando. Imagina que você tem mais alunos ali. Se você pode até dar alguma atividade para a banca fazer, mas não espere que ela faça, tá? Aliás, a gente não recomenda muito, a banca só tem que pegar o plano de aula e te avaliar, tudo bem? Sinalize que você está começando a aula, se apresente, sinalize o meio dessa aula e sinalize o fim, tá? Então, gente, finalizando, é interessante no final fazer uma síntese dessa aula. Se você apresentou algum questionário no plano de aula, coloque esse questionário nos últimos slides. Fale para o pessoal, olha, gente, então isso aqui vai ficar como tarefa para a próxima aula, oriente. Só que, gente, lembrando que essa orientação, tudo que você fizer tem que estar dentro daquele tempo da aula, ok? Tá? Ande pela sala, não fique o tempo todo parado num lugar, mas também não vira, sabe, ficar andando de um lado para o outro. Movimente os membros, um pouquinho os membros superiores, mas não muito. Alguns pontos em que sejam mais importantes, altere a sua voz, fale mais alto, mude a expressão facial. Você dá aula pelos slides, mas dá aula pelo seu corpo, tá? Gente, nada de dar aula sentado, nada de dar aula com a mão nos bolsos, tá? Isso pega muito mal, tá? Olhe para os slides, não tem problema nenhum ler slide, mas explique. O slide é um artefato para você ali se localizar. E uma outra coisa, eu sugiro sempre imprimir o PowerPoint, os slides, porque se faltar energia, o teste, o concurso vai continuar e a banca pode acompanhar e você tem que ir para o quadro fazer alguma outra estratégia. Então é interessante ter essa estratégia, tudo bem? Ao final do teste, então, olha, muito obrigada, acabou, tá? Espere a banca realizar as perguntas.
Ouça bem as perguntas da banca. Se você não entendeu algum questionamento, peça para a banca, desculpe, eu não entendi o que você me perguntou. Responda de forma objetiva, mas responda somente o que está sendo perguntado, não fique enrolando, tá? E assim, não veja as perguntas da banca como ataque. Tem candidato que se altera, tudo, gente, isso é o ó, tá bom? E vá tranquilo, agradeça no final os comentários da banca, são sempre muito pertinentes. Tem banca que inclusive orienta, olha, no próximo faz desse jeito, mas não significa que você foi reprovado, tá? Porque a banca é formada por professores que já passaram pelo mesmo processo de vocês. E aliás, a banca é formada por professores, não tem nenhum bicho-papão ali. A banca não tá ali para te ferrar. A banca provavelmente ela tem um pouquinho mais de experiência que você, ou muito mais. Então vamos usufruir dessa experiência da banca. A pergunta de um membro da banca pode ser a chave do seu sucesso para o próximo teste seletivo, o próximo concurso. Eu aprendia tanto na banca, gente, tá? Pessoal, essas são algumas regras, alguns conselhos, tá? Daqui eu não sou a dona da verdade, óbvio, mas eu espero que ajude muito você. Obrigada!